abertura de gravação. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no estado de Goiás, presença do Procurador da República LT Correia Filho, Rafael Perecer Rodrigues Barbosa, compareceu o senhor Carlos José Fadiga de Souza Filho, CPF 566-401-70582, devidamente acompanhado dos seus advogados Pierre Paulo Cruz Bottini, OAB São Paulo 163-657, e Walter Pedrosa Barreto Júnior, OAB Bahia 20.344, a fim de prestar depoimento em razão da celebração do acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer dos equipamentos sob as penas da lei. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente contra o disposto dos artigos 4º e 7º, pergunta ao senhor Carlos José Fadiga de Souza Filho, os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhes assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto aos seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente dos efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 8, consolidação do setor petroquímico, pretende responder às questões formuladas? Sim. Muito bem. O que o senhor tem a dizer sobre a consolidação do setor petroquímico no Brasil? Pois não. Eu preparei umas notas, se o senhor me permitir, para me ajudar até a lembrar dos dados, são vários anos, eu vou usá-las como guia aqui e ler um pouco delas, porque elas resumem já bastante. Assumi a posição de diretor financeiro da Braskem nos últimos dias do ano de 2006 e já no início de 2007 fui informado que estavam avançadas as negociações para a aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga. Dado o perfil da operação do Grupo Ipiranga, que tinha ativos relevantes tanto no setor petroquímico como em distribuição de combustíveis, a aquisição da Ipiranga se daria em conjunto entre Ultra, Petrobras e Braskem. Com Ultra e Petrobras adquirindo os ativos de distribuição de combustível e com a Petrobras e Braskem adquirindo os ativos de petroquímica, já com a visão de consolidação posterior desses ativos dentro da Braskem e com a expectativa de relevantes capturas de sinergias, de economias aí. Apesar desse modelo de aquisição já estar definido quando eu retornei à companhia, quer dizer, quando entrei na companhia em janeiro de 2007, fiquei sabendo que a Petrobras inicialmente havia tentado adquirir sozinha os ativos petroquímicos da Ipiranga. Entendo que a decisão de compra compartilhada entre Petrobras e Braskem, ainda que para posterior aporte na Braskem, era uma forma de permitir que a Petrobras participasse da aquisição. E mais importante que isso, permitir que a Petrobras passasse a ter uma posição acionária mais relevante na Braskem, passando, portanto, a participar de maneira mais ativa no conselho de administração da companhia e, consequentemente, nas suas decisões estratégicas. Até aquele momento, a participação da Petrobras no capital da Braskem era de 8,3% e, com a aquisição dos ativos da Ipiranga, estimava-se que ele pudesse chegar a algo por volta de 25%, como de fato ocorreu. O ativo principal da Ipiranga no setor petroquímico era a Ipiranga Química, empresa com relevante participação na produção de polietileno e também com produção de polipropileno. Além disso, a Ipiranga Química possuía uma participação no capital da Copesul, que era importante, pois, somada à Braskem, a participação que a Braskem possuía também na Copesul, daria à Braskem o controle do capital da Copesul. O controle da Copesul, por sua vez, permitiria que a Braskem pudesse incorporar a Copesul, central de matérias-primas do Polo do Rio Grande do Sul. Assim, integrando assim a primeira e a segunda etapa, primeira e segunda geração petroquímica. Movimento semelhante ao realizado pela Braskem com a central de matéria-prima na Bahia 5 anos antes. Em paralelo a esse processo, que permitiu unificar os ativos da Braskem, Ipiranga e Copesul no Polo do Sul, a Petrobras buscava solucionar um problema que tinha na Petroquímica Triunfo, na relação com seu sócio, a Petroplastic, da família Gorenzweig. Dos ativos relevantes no Rio Grande do Sul, da cadeia de eteno-propeno e polietileno polipropileno, a Petroquímica Triunfo era o único ativo que estava fora até aquele ponto da consolidação em curso entre Braskem,
Copesul e Ipiranga. Desde o início do processo de aquisição dos ativos, a Petrobras expressou o desejo de consolidar também esse mesmo conjunto de ativos, a Petroquímica Triunfo. Em função da complexidade societária do Grupo Ipiranga, que tinha 3 empresas abertas na Bolsa, Refinaria de Petróleo Ipiranga, Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga e Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, o processo de aquisição se desenvolveu em várias etapas ao longo do ano de 2007 e 2008, dando assim a oportunidade para a Petrobras negociar com seu sócio, na Petroquímica Triunfo, uma solução para o impasse existente naquela companhia. Ao final do processo de aquisição, a Ipiranga e a Copesul foram aportados na Braskem, elevando a participação da Petrobras para 23%. No ano de 2009, a Petrobras informou que, não tendo conseguido a solução para o impasse com o seu sócio na Triunfo, pretendia, na condição de controlador da Triunfo, aportar a Triunfo na Braskem e receber em troca, para os sócios da Triunfo, Petrobras e Petroplastic, ações da Braskem, né, em pagamento por esse aporte. A incorporação da Triunfo na Braskem aconteceu em 30 de abril de 2009. Aí eu passo para a próxima grande aquisição e consolidação do setor, que foi no ano de 2009 para 2010, a aquisição de um concorrente chamado Quator Petroquímica. No ano de 2009, durante a crise econômica iniciada em 2008, a Odebrecht foi procurada pela Petrobras para discutir a possibilidade de fusão entre Quator Petroquímica e Braskem. Importante destacar que a situação financeira da Quator era extremamente difícil, devido à sua elevada dívida, associada ao grave momento econômico que afetava a rentabilidade da empresa. Após uma primeira avaliação, ficou claro que o valor da dívida da Quator levaria uma empresa resultante da fusão entre Braskem e Quator a ter um perfil financeiro delicado. Ou seja, seria necessário um aporte de capital para que a empresa resultante dessa combinação tivesse saúde financeira para atravessar a crise e prosperar, evitando assim que a empresa combinada viesse a ter o mesmo problema de endividamento que a Quator sozinha já tinha até aquela altura. No primeiro momento, me recordo que a Unipar, controladora da Quator, expressou interesse em permanecer como acionista da empresa resultante da combinação entre Braskem e Quator, ao lado, juntamente com Odebrecht, Petrobras e BNDES. Como a Unipar não teria capital para aportar nesse processo de fusão, e como o seu ativo Quator era menor que o valor da Braskem, exatamente porque a Quator estava muito endividada, ficou claro desde o início que a participação final da Unipar na empresa combinada seria muito pequena. Durante o processo de negociação, a Unipar, representada pelo presidente do seu conselho de administração, Frank Geyer, mudou sua posição e informou a Braskem e Petrobras que não desejava mais permanecer na empresa resultante e que, portanto, era vendedora de sua participação de 60% na Quator. Por volta de novembro de 2009, eu soube por Bernardo Gradin, então presidente da Braskem, e Marcelo Odebrecht, então presidente do conselho da Braskem, que Frank Geyer demandou receber um valor no exterior, não registrado, para aprovar no conselho da Unipar a venda de participação de 60% da Quator, que era detida pela Unipar. Mas não participei da negociação do valor que seria pago ao Frank Geyer. Você sabe que valor foi pago? As estimativas internas é de que era um valor de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais? Eram empresas grandes, com valores grandes envolvidos, e a informação interna que a gente tem é de 150 milhões de reais. Seria uma espécie de uma propina privada? Seria uma espécie de uma propina privada. 150 milhões de reais. Isso. E a Unipar, o capital social dela na época era totalmente privado? Era privado, com ações listadas na Bolsa. A Unipar é uma empresa que estava listada na Bolsa há vários anos. Ela estava até fazendo um fechamento de capital, não sei se ela continua listada, mas ela era há vários anos, e tinha um controlador, que era uma holding da família Geyer. Então a família Geyer controlava essa empresa, apesar de ter uma participação. O senhor sabe se a Petrobras ou o BNDES, através de alguma subsidiária, tinha alguma participação acionária na Unipar? Não sei, não sei. Se não me engano, não tinham. Certo. Esse valor que foi pago por fora, você
espécie de propina privada, era parte do pagamento do preço que foi pago por fora, ou era uma espécie de uma comissão ou uma propina mesmo? Isso Olha, lesou quem? Lesou acionistas minoritários, lesou... quem foi lesado nessa operação? Bom, o que eu me recordo, grandes números, né? A Quator valeria, sem sua dívida, né? Os ativos que ela tinha, por volta de 7 bilhões de reais. Bilhões. Mas ela tinha uma dívida muito grande, de quase o mesmo valor. Tanto que, como a empresa foi vendida com a dívida, o que foi pago foi o líquido disso. Sim. Por volta de 600 milhões é o que eu tenho de memória do valor oficial da transação. Estes 150 milhões sendo pagos por fora, entendo que teriam sido direcionados ao Frank Gaia. Quem, na minha avaliação, teria perdido nessa transação? Os outros acionistas da Unipar, que não a família Gaia, que não receberam esse pagamento, e os outros acionistas da Quator, empresa vendida embaixo. A Unipar vendeu a Quator. A Quator não era só da Unipar, era também da Petrobras. É uma avaliação. Uma forma de interpretação seria essa. A Petrobras tinha participação na Quator? A Petrobras tinha 40% da Quator, a Unipar tinha 60% da Quator. E na Quator, eu entendo que a família Gaia tinha por volta de 20% da Quator. A Petrobras tinha 40% do capital da Quator. E a Unipar tinha 60%. Mas ela manteve essa participação ou ela vendeu essa participação? Pois é, ela manteve essa participação, esse é um ponto importante. Ela manteve essa participação, migrando essa participação para dentro da Braskem. Esse é um ponto importante de fato. Quem vendeu efetivamente sua participação foi a Unipar. Certo, pode prosseguir. Pois não. Aliás, o número de 600 milhões que eu comentei está até aqui nas minhas notas, o que me ajuda a corrigir o valor. Esse pagamento foi feito, você estava dizendo... Exatamente. No exterior. Esse valor foi pago com o Caixa 2 da Braskem. Sim. Nos anos de 2010 até 2012, talvez pelo montante ele tenha sido espalhado no tempo, de forma parcelada pela área de operação estruturada. Isso eu sei hoje, porque eu nunca fui consultado, tão pouco procurado para autorizar ou referendar tais pagamentos. Entendo que por serem compromissos pré-existentes firmados por Bernardo Gradin e Marcelo Odebrecht. A participação de 60% da Unipar na Quator foi comprada formalmente, oficialmente, por 650 milhões de reais. E os outros 40% da Quator, que eram da Petrobras, foram aportados na Braskem, tendo a Petrobras recebido ações da nova Braskem, dessa Braskem aumentada, né, já junta com Quator, em pagamento. Além disso, de forma a reduzir o endividamento da empresa combinada, Braskem mais Quator, foi feito um aumento de capital na Braskem, nessa empresa resultante, no qual a Petrobras aportou 2 bilhões e meio de reais, e a Odebrecht aportou 1 bilhão de reais, e o BNDES, também era acionista, aportou 270 milhões de reais. Após esse processo, a participação da Petrobras na Braskem passou a ser de 36%, a da Odebrecht passou a ser de 38%, e o BNDES manteve sua participação, que era por volta de 5%. E o restante disso era negociado na Bolsa de Valores. Aí, num dos momentos mais difíceis dessa negociação, por volta de dezembro de 2009, quando se discutia exatamente o tamanho dos aportes de capital que a Petrobras e a Odebrecht deveriam fazer na Braskem, lembro de ter ido, junto com o Marcelo e com o Bernardo Gradin, que era o presidente da Braskem, para uma reunião em Brasília com o Luciano Coutinho, e pelo lado da Petrobras, o então presidente José Sérgio Gabrielli e os gerentes executivos Rogério Matos, que cuidava de novos negócios, e Paulo César Amaro Aquino, que cuidava de petroquímica. O presidente Lula tinha mandatado Luciano Coutinho como interlocutor para resolver o impasse de quanto cada um iria aportar.
porque cada companhia queria que a outra parte aportasse mais recursos. Nessa reunião foi discutida a concessão de um contrato de nafta mais competitivo à Braskem para compensar economicamente a Odebrecht diante do aporte da Petrobras na operação, ou seja, a Petrobras eventualmente faria um aporte menor do que deveria fazer, mas compensaria isso vendendo uma matéria-prima num preço menor. Esse aporte da Petrobras era entendido como insuficiente para compensar o enorme endividamento que a Quatro, que era da Petrobras, traria para a empresa resultante. E também era entendido como insuficiente para que a Petrobras atingisse a participação acionária que desejava ter na empresa combinada, né? Então a Petrobras queria ter uma participação maior, mas estava trazendo uma empresa super endividada para juntar com a Braskem. Em outras palavras, o pleito da Odebrecht era que essa compensação se desse pela revisão do contrato de nafta assinado em 2009 com melhores condições de preço. Na reunião mencionada, Gabriele assumiu o compromisso de reavaliar o contrato de nafta, foi um compromisso assim mais aberto, digamos assim, após a conclusão da operação, de forma a compensar o Odebrecht. E Luciano Coutinho foi fiador do compromisso. Sei que após a conclusão da operação, esse compromisso foi cobrado por Marcelo e Bernardo Gradin, porém nunca foi cumprido. E o contrato de 2009 foi mantido nos termos originais até o seu vencimento, se não me engano, no ano de 2014. Não houve menção a ato isso nessa reunião, mas o episódio demonstra a importância política da consolidação do setor petroquímico, bem como o prestígio da Odebrecht com o presidente Lula. Carlos, só um segundo. Essa venda de nafta em 2009 foi tratada em algum momento anterior? Num dos relatos, e acredita-se que foi feito em condições vantajosas à Braskem, por conta de pagamento indevido a Paulo Roberto. O governo federal, como acionista controlador da Petrobras, foi acionado pela Odebrecht para resolver o impasse na relação entre Petrobras e Odebrecht em temas relacionados à Braskem, como esse episódio demonstra. E aí, para fechar, doutor, outro passo importante nas negociações da fusão com Quatro foi a insistência da Petrobras em reter o direito de apontar membros da diretoria da Braskem. O impasse se deu ali por volta de dezembro de 2010. Por parte do Odebrecht, tinha um receio de... Segundo, dezembro de 2010? Desculpe, dezembro de 2009. Tá. Não só para ficar... Eu me enganei. Por parte do Odebrecht, tinha um receio de que a Petrobras utilizasse esse direito para fazer indicação política na Braskem. O que chamou a atenção é que os representantes da Petrobras nessa negociação pareciam dar mais, ou tanto ou mais importância a isso, do que a própria discussão de condição econômica, né, que tipicamente é o mais importante, né, as condições econômicas, a ponto do processo negocial ter ficado suspenso por várias semanas em razão do impasse. O assunto foi levado à então ministra e presidente do Conselho da Petrobras, Dilma Rousseff, que em reunião com Marcelo, acredito eu, por volta de dezembro e janeiro, definiu a solução. A Petrobras assegurou o direito, via acordo de acionistas, de indicar um membro da diretoria estatutária da Braskem, que era o diretor de investimento. Via side letter, via um acordo lateral, ficou um direito de, na primeira diretoria, ter direito a 3 diretores, e depois disso viraria somente um diretor. Esses são os pontos que eu anotei, trouxe essas notas para tratar. A indicação política de algum desses diretores? Eu conheci os diretores que foram colocados pela Petrobras nessas posições, inicialmente 3 diretores e depois isso diminuiu. Não, eram todos funcionários de carreira da Petrobras. Terminou não acontecendo o que a Odebrecht receava de indicações políticas. Eram até bons técnicos, com conhecimento do setor. Certo. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, sobre consolidação acho que são os temas principais. Doutores? Não?